Queridos, com muita alegria, quero saudá-los com a paz do Senhor. Quero dizer-lhes da minha alegria e gratidão a Deus por mais uma vez poder estar servindo esta igreja, sabendo da minha pequenez, e Deus tem me dado através do pastor Elias esta grande honra, a quem quero reverenciar. Pastor Elias, muito obrigado ao Senhor, pastor Wildein, pastor Daniel, em vossos nomes, extensivo a toda a diretoria, a todo o ministério. Muito obrigado por esta honra e, obviamente, à igreja. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Anselmo, da sua família, que me contactou, como também a alegria de rever meu amigo pastor Jairo. E, em nome deles, externo a minha reverência a todos os demais pastores, obreiros, irmãos de regiões adjacentes que, se porventura esteja entre nós. Queridos, eu quero ler o texto que está no meu coração para ministrar uma palavra estimulativa. Está no segundo livro das Crônicas, capítulo 33, versículos 10 por diante. 33, segundo livro das Crônicas, até o versículo 13, onde o texto diz: E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Assim o Senhor trouxe sobre eles os capitães dos exércitos do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos e, amarrando-o com cadeias, o levaram para a Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E lhe fez oração. E Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém e ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor é Deus. Amém? Queridos, tomando por base esse texto, eu quero falar acerca da graça de Deus, apesar dos fracassos. Quando nós analisamos o texto, obviamente que precisamos usufruir do contexto bíblico histórico para entendermos esta bondade. Capítulo 7 de 2 Samuel, a partir do versículo 12, não sei se há como projetar, capítulo 7 de 2 Samuel, versículos 12 por diante, Deus faz uma promessa a Davi. Deus diz a Davi que, depois que ele morrer, Deus vai levantar o seu filho. E esse seu filho vai ser especial para Deus. Deus vai tratá-lo de uma forma especial. E diz: se ele errar, eu o castigarei com castigo de homens, mas não tirarei dele a minha bondade como a tirei de Saul. Então, na sequência dos versículos, Deus diz a Davi que será com a sua descendência, com a sua dinastia, para sempre. Observem que há uma promessa da parte de Deus feita a Davi, que a sua casa, a sua dinastia seria estabelecida para sempre. Quando nós começamos a discorrer na história, a Bíblia mostra que posterior a Davi, Deus levanta Salomão. E Salomão vem com uma especialidade a ponto da Bíblia nos dizer que ele se torna o homem mais sábio que já existiu.
Salomão atrai a atenção de todos os reinos da sua época e ele protagoniza um dos maiores feitos da história bíblica. É por meio dele que o templo de Jerusalém é erguido e é Deus que mesmo diz em 2 Crônicas 7:16 que se agradou tanto do que Salomão fez que vai morar em Jerusalém. 2 Crônicas 7:16, tem como projetar que é Bíblia, e eu gosto de ler Bíblia. A Bíblia mostra, se possível for, obviamente, que Deus disse que de forma perpétua, 2 Crônicas 7:16, que de forma perpétua, os ouvidos dele e os olhos dele estarão fixos naquele lugar, perpetualmente. Então, pelos feitos de Salomão, ele atrai a vinda de Deus a Jerusalém de forma perpétua. No auge de Salomão, começa o fracasso vir. A história mostra que quando Salomão engrandeceu-se, o orgulho entra. Então, ele quebra os protocolos de Deus por os interesses políticos e comerciais. Então, ele faz aliança com os reis pagãos que não era para fazer. E isso entristece Deus. Então, a crise vem e para sustentar a luxúria do seu palácio, ele aumenta os impostos das tribos do norte, de forma que estes impostos se tornam quase que impagáveis. Então Deus vem para ele e diz que não gostou do que ele fez e vai rasgar a dinastia. Mas por amor à promessa que ele fez a Davi, ele ia esperar Salomão morrer. Quando Salomão morre, Roboão assume o reinado na sequência da dinastia. Um reino só. Então os 10 representantes das tribos do norte procuram Roboão para que ele abaixasse os impostos, porque o pai dele foi muito duro e agregou impostos exorbitantes ao norte, região do agronegócio. Então ele se aconselha e volta, dizendo que não vai baixar, muito pelo contrário. Se o meu pai foi duro, eu vou ser mais ainda. E isso fez com que Deus tirasse ou rasgasse a dinastia. 80% parte para o norte, liderado por Jeroboão na dinastia de Efraim, casa de José. Agora 2 tribos se mantêm na dinastia Davi para se cumprir a promessa que Deus fez. O fracasso vem e já deteriora o projeto original. Quando nós analisamos a história da dinastia de Judá, Reino do Sul, os irmãos vão perceber que o fracasso, altos e baixos, são constantes. Quero me ater em dos períodos piores. A história bíblica e a história cultural mostra que houve um período tão desgastante que todos os círculos vizinhos, ou a circunvizinhança, como Jordânia, Cisjordânia, Egito e tantos outros países, queriam o fim de Judá, o fim para destruir a dinastia davídica. Então é aqui que há uma crise tremenda, tanto no contexto bélico, político, econômico e obviamente atingiu o espiritual. A história mostra que a crise assolou e a ameaça era grande. Então Deus, pela sua bondade, no meio do fracasso, ele levanta um homem, um jovem chamado Uzias. A Bíblia mostra em 2 Crônicas, no texto do capítulo 26, que Uzias começa a reinar seguindo a dinastia davídica. E Uzias, muito novo, ele vem buscando a Deus, que era a essência da vitória. A Bíblia diz que ele começa fazendo o que era bom aos olhos de Deus. Então Deus gostou dele e é com ele. Então primeiro, como as ameaças
eram terríveis em forma bélica, ele vai atuar em resistência e ataque, mas primeiro precisava nutrir o contexto como todo. Então diz a Bíblia que ele vai, pela ajuda de Deus, investir no exército que não tinha como subsistir as ameaças. Então Deus abre-lhe o entendimento e ele vai inventar, vai trabalhar no exército, ele vai fortificar, e em pouco tempo a Bíblia diz que ele consegue elaborar para a guerra 2.000 chefes do exército e 307.500 soldados preparados para a guerra. Então, fazendo isso, ele agora tem sustentação bélica para proteger e para atacar quem quisesse lhe ameaçar. Agora, com a ajuda de Deus, está no texto do capítulo 26, que Deus abre-lhe o contexto de engenhosidade, e pela sua dedicação, ele vai inventar armas de ataque e armas de defesa. É ele que a Bíblia diz que inventa catapulta, escudos poderosos e armas assustadoras. Então, agora, pela sua engenhosidade, ele tem a sustentabilidade bélica, e quando tem um exército pronto, ele vai resolver o contexto econômico, e no contexto econômico, ele é amante da agricultura, ele investe no agronegócio, e dá certo. Com a ajuda de Deus, Deus supre, Deus concede chuva no tempo certo, e a economia vai sair do vermelho. Diz a Bíblia que o que ele fez foi tão tremendo que os súditos diziam que desde Salomão não houve um rei tão próspero como o rei Uzia. Então agora Judá tem sustentação bélica e tem poder econômico. Então faltava Uzias agora o contexto espiritual. Quando nós lemos, a Bíblia diz que os feitos de Uzia ultrapassou as fronteiras de Judá, porque o que ele fez atraiu a atenção das nações e ele foi ovacionado até fora das fronteiras. Aí vem 2 Crônicas 26 e 16. Aí diz a Bíblia, em 2 Crônicas 26, 16, olha o que está escrito. A Bíblia diz que ele exaltou o coração, o orgulho veio e o fracasso vem, mas havendo já se fortificado, exaltou-se o seu coração até que se corrompeu. A sequência diz: e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Observem o orgulho, a fama e o aplauso e os seus feitos resolveram o poder bélico, o poder diplomático e o poder econômico. Agora, aplaudido, o coração se exaltou. Quando o coração de Uzias se exalta, ele diz: agora eu mesmo vou resolver o problema espiritual. Então ele pega o incensário e vai querer entrar no templo de Deus para queimar incenso, e isso não lhe era permitido, porque o rei pode ser aplaudido, pode ser ovacionado, pode ser exaltado de uma forma especial, mas para ter contato com Deus não depende de aplauso, de fama, tem que ter relacionamento. E para queimar incenso tinha os sacerdotes, que não tem fama, não é aplaudido, só leva na cara, mas é quem leva o povo a Deus em oração. Então ele quebrou o protocolo, por isso que os sacerdotes se puseram na frente e disseram: rei Uzias, não faz isso, porque olha o que era para poder ter incenso queimado. Se você ler, para ter culto a primeira vez,
tinha que ter incenso. Quando nós lemos Êxodo, capítulo 30, versículo 34, disse Deus a Moisés, olha o que Deus diz a Moisés, disse mais o Senhor a Moisés, toma as especiarias, aromática, o estoraque, a ônica, o gálbano, estas especiarias aromáticas e o incenso puro em igual proporção, e queimam. Este incenso era a razão de poder ter culto. Sem ele não tinha culto. O que era que acontecia para ter culto? Veja que a Bíblia diz que havia sacrifício, muitos animais eram mortos, o sangue descia, e este sangue, o mau cheiro da carne, o mau cheiro do sangue cortado, derramado, atraía os insetos, atraía a impureza, e para ter culto, para a glória de Deus descer, isso tinha que ser eliminado. E estas 4 porções, elas tinham o poder de um elemento aromático, que na sequência do êxodo, Deus disse: Moisés, nenhum homem pode usar este perfume, se usar, morrerá. Então o que acontecia? Isto aqui, para ter culto, tinha que ter incenso queimando, e para ter incenso, sempre tinha sacerdote ralando, porque um estava no norte, outro era um para pegar no sul, outro no centro do Mediterrâneo de Israel. Isso implica dizer que para pegar o estoraque é uma árvore, e o que Deus mandou pegar é a resina que ele solta. A resina, quando ela pinga do estoraque, ela exala um cheiro tremendo e um poder de purificação. Mas o problema é que ela só pinga de madrugada, ela só pinga pela madrugada. Então, para ter culto, para queimar incenso, sempre tinha gente acordado de madrugada com a cara no chão esperando a resina pingar. Enquanto isso, outro grupo ia para a ônica, e a ônica é um molusco no fundo do lago ou no fundo do mar. Diz a história que para colher, para pegar a essência da ônica, muitos tinham que mergulhar, às vezes com a cabeça para baixo, faltava fôlego, subia, respirava e descia de novo. Ou seja, sempre tinha gente com a cara para baixo, esperando o molusco jogar a ônica. E no gálbano, o gálbano tinha que ser machucado, triturado, para poder a essência sair. Então, como o fogo tinha que estar aceso continuamente, 24 horas, tinha gente sem fama, sem status, sem aplauso, mas dedicado para a glória de Deus descer. Só para você ter uma pálida ideia, na década de 40, no complexo de Corã, eu já estive por algumas vezes lá, participei de palestra. Alguns arqueólogos, segundo a revista espanhola, salvo engano, de la Colle, uns arqueólogos encontraram uma caixa repleta de uma resina vermelha, e ligaram que este mesmo tipo de resina era o que começou o culto no tabernáculo, e fizeram uma experiência. Ou seja, lembra que eu disse que o sangue, a carne atraía insetos. Aí fizeram um exame, diz os arqueólogos, cercaram uma área de 3 quilômetros e jogaram a resina e começaram a queimá-la. Diz os arqueólogos que quando o fogo começou a dissolver a resina, exalou um perfume tão poderoso que agora, ao cerca de 3 quilômetros, aonde tinha mosca, aonde tinha inseto,
aonde tinha impureza, morria e caía pelo cheiro da resina. Você lembra quando o incenso era queimado, a impureza era extruída e o cheiro subia para a glória e Deus descia depois que cheirava o incenso suave. E ele agora vai querer fazer o que não era competente pela fama e entra no templo. Quando ele entra, não quis respeitar as autoridades, então Deus desce e fere a testa dele com lepra, porque para Deus pode ter fama, pode ser o que for, mas se não tiver intimidade, o negócio vira bem. Tem que ter intimidade.